Privet, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um Podkovski. Dessa vez o Podkovski de número 10. Já nem parece que faz tanto tempo que a gente começou a gravar assim. Já estamos na nossa 10ª edição. E hoje a gente vai falar um pouco, que a gente separou para vocês, um pouco sobre a aplicação russa também, para a gente não falar apenas da história e também deixar vocês por dentro de como que é tá indo para estudar na Rússia. A gente separou aqui as 6 melhores universidades russas. A gente também separou o ranking delas sobre as outras universidades em geral no mundo. E eu sou o Guilherme. Salve, salve, aqui é o Catelo. Fala, rapaziada, aqui é o Vinícius. Então, tranquilo, rapaziada. Antes da gente começar com o conteúdo, a gente tem um pequeno recado aqui, que seriam boas notícias, que a gente está com uma ideia de dar uma mudada no programa, no nosso quadro aqui, que a gente quer adicionar mais conteúdo para o YouTube, que a gente vai pegar uns vídeos mais curtos no YouTube, então se vocês querem ver uma parte específica, provavelmente a gente vai deixar lá no YouTube. E também a gente tá com a ideia de começar a streamar as gravações do Podkovski. Então se vocês têm alguma dúvida ou querem participar das nossas gravações, a gente vai estar fazendo tudo certinho na Twitch. E até o próximo Podkovski a gente planeja estar com tudo preparado e a gente avisa vocês qual que vai ser o nome do canal pra gente poder estar interagindo mais durante as lives, né? Alguém quer dar um adendo? Então, além disso tudo, a parte agora sobre os podcasts sobre estúdio na Rússia, a gente vai começar a falar muito mais de universidades e eu creio que agora seja um momento muito importante, principalmente para quem tem um interesse realmente em aplicar para a Rússia e tudo mais, porque agora vai ser, nós vamos dar para vocês informações que vão ser super importantes para a College List. Quem ainda não ouviu o podcast que a gente fala sobre College List, a gente fala lá que é muito importante que às vezes você saber para qual universidade eu vou e tudo mais. E aí a gente não vai falar só delas, vai falar sobre as cidades que elas estão e tudo mais. Mas antes disso a gente vai tratar aqui um pouco, né, nesse podcast, para falar das 6 melhores e tudo mais. Só que nos outros vão ser tratadas universidades em específicos ou então alguns cursos que são oferecidos na Rússia que às vezes pode não existir no Brasil. Ou são cursos que tem no Brasil, mas você pensaria, pô, dá mesmo para fazer na Rússia? E a gente vai trazer todos esses tipos de informações para vocês. Rapaziada, a gente já tentando trazer esse novo método para ficar mais atrativo e ficar mais fácil de vocês estarem pegando os conteúdos, assim, poder estar interagindo mais, para ter uma relação melhor, para matar as dúvidas, essas coisas. E a gente está pretendendo lançar esses pequenos trechos do podcast no Instagram do projeto também, que é o Projeto Estúdio na Rússia. Já está no Instagram faz tempo, então mais antigo do que o próprio Podkovski. Então a gente vai começar a lançar esses pequenos vídeos lá nos stories, então dá para todo mundo estar acompanhando. Mas sem mais enrolação, vamos falar aqui das nossas 6 universidades russas. Eu vou só falar os nomes de quais a gente separou, que foram estas 6 aqui. Cada um quer falar a sua universidade? Ok. Em primeiro lugar, a gente colocou como a Lomonosov Moscow State University. E depois... Qual que é o rank dela, por favor? A Lomonosov State University ela é o primeiro lugar na Rússia e ela faz parte das 100 melhores no mundo. Ela é atualmente o número 84. Ela é a universidade russa mais bem colocada no ranking mundial. Logo atrás dela, na Rússia, tem a Novosibirsk National Research State University. Ela é o número 231 no mundo. E só de uma curiosidadezinha aqui, é a universidade para a qual eu vou aplicar. Eu vou falar mais coisas sobre ela depois. E agora a gente vai para o terceiro lugar. Então, em terceiro lugar, tem a St. Petersburg State University, que ela não fica muito atrás da Novosibirsk, ela fica em número 234, e também acrescentando uma pequena curiosidade, em 2013 e 2014, ela era a segunda melhor da Rússia, então a Novosibirsk ela acabou vindo e passando ela, mas elas ainda estão bem próximas dessas outras universidades que a gente vai estar citando por aqui. Em quarto lugar, a gente separou a State University, Tomsk State University. Tomsk é uma província na Sibéria e ela está na posição 268. E em quinto tá a Bauman Moscow State Technical University, que ela é a quinta colocada na Rússia e a 284 no ranking mundial. E na sexta a gente tem a
Moscow Institute of Physics and Technology, que ela está pontuando como 302 no ranking mundial. Então, vamos começar com a Universidade de Lomonosov. Quer falar, Catela? Então, começando a falar um pouco da Lomonosov, ela, como já foi dito, ela é ela é a melhor ranqueada da Rússia. Ela também é uma das 100 melhores do mundo e, como dá pra ver, ela tem um destaque em relação às outras universidades da Rússia. Ela tem um nível muito alto, não só isso, ela é uma das mais antigas da Rússia. Ela foi fundada em 1755, ela é muito antiga e ela é tão antiga quanto as universidades de São Petersburgo, a estatal, e a Universidade da Amizade dos Povos, ou em inglês, que seria a People's Friendship da Rússia. Essas são as três mais antigas, e a Lomonosov é bem antiga até. E ela em 1940 recebeu o nome de Lomonosov. Lomonosov é um cientista, o nome dele é Mikhail Lomonosov. Ele foi um acadêmico russo muito importante e ele que deu essa iniciativa para surgir essa universidade da Lomonosov. E ela, assim como algumas universidades, a Lomonosov ela tem indivíduos que estudaram lá que ganharam o prêmio Nobel. A Rússia tem muitos prêmios Nobel e alguns deles vieram da Lomonosov. E uma curiosidade sobre ela é que quando você procura sobre ela no Google, principalmente imagens, tem um prédio, você vê todo o campus do prédio dela e tem um prédio enorme no centro, podemos dizer assim. Que ele é o arranha-céu do campus da universidade. Ele está entre os 120 mais altos do mundo, ele tem só 240 metros. E esse seria mais ou menos 36 andares. Só que para uma universidade, você olha e você fala, caramba, a universidade tem um puta arranha-céu de 36 andares. É muito grande. E agora falando da Novosibirsk, a Novosibirsk State University, ela fica em... só um detalhe, a Lomonosov fica em Moscou. A Novosibirsk State University fica na cidade de Novosibirsk, na capital da Sibéria. Lá no frio, lá de menos 40 graus, que todo mundo sabe que tem. E... Ela atualmente é o segundo lugar da Rússia. Ela foi considerada de 2014 a 2016 como a melhor universidade russa para pesquisa. Então, quem quer fazer pesquisa, diríamos que ela é uma das melhores universidades para isso. Não só isso, falando um pouco do campus, eu pesquisei muito mais sobre ela porque ela faz parte da minha primeira universidade da College List. Como eu vou aplicar para a Rússia, eu fiz minha procura de College List e eu coloquei ela em primeiro lugar. Ela tem um campus que fica rodeado por uma floresta e fica próximo a um lugar chamado Akademgorodok, se não me engano. É uma região de pesquisa e de desenvolvimento de pesquisa. Então ela está perto de grandes centros de pesquisa e tudo mais. Só que o campus ele é bem tranquilo. O dormitório de alunos internacionais, por exemplo, ele fica muito perto do prédio principal. Você anda uns 3 minutinhos, você tá no prédio principal. Tem um rio que passa próximo, então tem praia de rio para você passar. Tem várias coisas dentro do campus. Então, vindo agora para a nossa, em terceiro lugar, a Universidade Estadual de São Petersburgo. Ela é a universidade mais antiga da Rússia, vindo antes mesmo da Universidade Estadual de Moscou, a de Lomonosov. Ela foi fundada em 1724, que foi decretada por Pedro o Grande, um dos primeiros da dinastia Romanov, o mesmo também que foi fundamental para a fundação de São Petersburgo. E uma curiosidade sobre essa universidade é que ela já possuiu diversos nomes. De 1804 até 1814, era conhecido como Instituto Pedagógico de São Petersburgo. Isso por conta que era uma universidade que elas tinham o seu foco em ciências, engenharia e humanidades. Então, os seus cursos oferecidos giravam em torno disso. E era bem pequeno, assim, em comparado ao que é hoje na época. Um exemplo disso é que a sua primeira turma teve um pouco mais de 100 alunos por volta. Eu não tenho completamente certeza da informação, mas no seu início, sim. E ela já mudou de nome diversas vezes durante a história. Mudou de nome também durante o regime soviético e era conhecido como Universidade de Leningrado, se eu não
me engano. Um momento, deixa eu só confirmar que eu me perdi. Sim, era conhecido como Universidade Estadual de Leningrado. Só que futuramente o nome dela voltou ao seu que é hoje em dia, que é a Universidade Estadual de São Petersburgo. Ela é uma das universidades que tem maior destaque no âmbito internacional e também dentro da Rússia, sendo que em 2013, como eu havia dito, ela já ficou em segundo lugar nos rankings, só perdendo agora atualmente para a Universidade de Novosibirsk. Sim. Ela foi uma das universidades também responsáveis por educar a maioria da elite russa, sendo que inclui o presidente atual Vladimir Putin e também Dmitry Medvedev, que estudaram na Universidade de São Petersburgo. Ela atualmente possui 32.400 alunos e no total são 26.872 graduandos e 5.566 pós-graduandos. Ela tem um campus bem grande, que é legal se vocês quiserem pesquisar algumas imagens. É muito bonito a estrutura de todas essas universidades russas. Essa aqui não possui um arranha-céu gigante, mas ela possui um formato de estrutura russa que é bem presente nessa época, que são aqueles... não são pilares, mas o estilo de arte dessa universidade é bem presente em outras construções russas dessa mesma época. E agora partindo para a Universidade de Tomsk. Quer falar alguma coisa? Só falando, só para lembrar uma coisa, nós temos uma aluna estudando que ela está fazendo mestrado em geologia e o mestrado dela vai ser feito na Universidade de São Petersburgo, que a Ana Cláudia está fazendo mestrado dela lá em geologia. Aí um adendo, pessoal. Aproveitando esse adendo do Catella, que eu citei que antigamente a universidade era pequena, atualmente ela possui mais ou menos 24 instituições dentro da própria universidade, que aí varia dos mais diversos cursos. Tem cursos, como o Catella falou, de geologia, outros cursos como a medicina, relacionado a esportes, economia, tecnologia. Ela é uma faculdade que abriga diversos tipos de cursos. Eu separei aqui a média do preço do aluguel que seria para um estudante que vai estudar em São Petersburgo. Por ano, daria em volta de mais ou menos 420 mil rublos. Isso para o aluno que tem interesse em estar pagando o aluguel para estar podendo viver lá. 4.020 rublos, quanto você acha que dá, Catella, convertendo para o real brasileiro? Convertendo para o real, 420, vamos considerar em conta aquele que... Deixa claro. O rublo, ele é uma moeda que não tem um valor menor do que o real. Em mais ou menos 16 rublos é em torno de R$1. 4.000 rublos seria em torno de R$300. 300, não chega a 400. Então, já que é 400 mil, daria o quê? Ao todo por ano, mais de 10 mil ou não? Eu diria que é uns 30 mil, dizendo que 30 mil por ano, considerando que você vai colocar a faculdade e os outros gastos. E agora, partindo para a Universidade de Tomsk, que ela está na posição número 268, essa Universidade de Tomsk, ela não é tão grande quanto a Universidade de São Petersburgo. Ela possui um número de alunos evidentemente menor, mas ainda assim possui um número de alunos bem grande. Ela possui 23 mil alunos, sendo que desses 23 mil alunos, 2 mil são estudantes estrangeiros. É uma universidade que também abriga bastante estudantes de mais de 70 países diferentes, incluindo o Brasil. E uma coisa interessante a apontar dessas universidades é que geralmente elas possuem lemas. E o lema da Universidade de Tomsk, ele está do latim, e traduzindo do latim para o português, ficaria como abrindo o mundo e a mente. Todas as universidades, geralmente, essas antigas pelo menos, possuem esses lemas. Inclusive eu esqueci de citar a de São Petersburgo, que também possui um lema, que seria... não sei ler o lema em latim, mas a tradução dele para o português ficaria algo como: aqui tudo em segurança dura. É meio estranho, eu também não entendi direito. Ressaltando também que são muito bonitos os prédios dessas universidades. A Universidade de Tomsk, ela apresenta inúmeros
a partes da universidade, assim como a de São Petersburgo, que possui mais de 24 instituições dentro dela. Essa apresenta 23 outros institutos também, com vários outros departamentos, e a estrutura dela é caracterizada por tons de brancos e grandes monumentos também. Parece até a Casa Branca, se você pegar uma foto no Google, você vai ver. É bem bonito mesmo essas universidades. Essa Universidade de Tomsk, ela também ganhou diversos prêmios mundialmente e também dentro da sua universidade. E ela também ganhou 2 prêmios Nobéis de estudantes que estudaram lá. Ela tem áreas de pesquisas de medicina e de muitos outros cursos que variam dependendo dos seus departamentos. E uma curiosidade também que essa universidade, um dos orgulhos da universidade é a sua biblioteca científica, que possui mais de 4 milhões de cópias e no seu museu há um livro raro, falando sobre o Jardim Botânico da Sibéria e outros artigos raros que foi trabalhado. Tá, a próxima é a Universidade Técnica Estatal Bauman de Moscou, que ela fica na cidade de Moscou, na Rússia, e ela é uma das mais antigas universidades com ensino técnico lá na Rússia, incluindo doutorado, bacharelado e também é uma especialização em engenharia. Ela foi basicamente fundada em 1830 e um dos alunos formados nela é o Sergei Korolev, que no caso ele é o principal projetista de foguetes e aeronaves soviéticos durante a corrida espacial. E ele é basicamente considerado o pai da astronáutica soviética. Então temos um cara renomado dentre os alunos que foram formados nessa universidade. E basicamente é isso na Universidade Técnica aqui de Bauman de Moscou. E no caso, a próxima é o Instituto de Física e Tecnologia de Moscou, que fica localizado na cidade de Dolgoprudny, que é basicamente a 20 km ao norte de Moscou. E ela é interessante porque ela foi originalmente estabelecida na União Soviética. E ela, na época e ainda hoje, prepara muitos especialistas focados na área de física teórica e aplicada, matemática aplicada e outras disciplinas mais relacionadas a exatas. E como curiosidade, ela tem um campus que está localizado nessa cidade, mas ela também tem outras instalações, que no caso é um departamento de aeromecânica, que está sediado perdão pelo meu russo, em Zhukovsk, que no caso é um subúrbio mais ao sudeste de Moscou. Ou seja, ela tem diversas instalações, ela tem todo um acervo para poder lecionar, né, sobre essa parte mais física e tecnológica. E, respectivamente, elas representam no ranking mundial, elas estão em 284 e 302. A gente colocou aqui para vocês apenas 6 das muitas universidades da Rússia. A Rússia tem muitas universidades. Para vocês terem uma noção, eu fui fazer minha college list no site do Filter Russia, a gente já tratou disso nos outros podcasts, e nos filtros que tem lá no site. Quando eu coloco o meu curso, eu estava disponível lá 63 programas, ou seja, tinha 63 universidades com o meu curso, que é medicina. Porém, tem universidades que não tem medicina, então aí você já aumenta a conta. Tem 63 universidades já com medicina. Agora, se você desconsiderar que desconsiderar a medicina e colocar qualquer curso, existem muitas universidades na Rússia, no país inteiro. Claro, a maior parte delas vão se concentrar na região europeia, né, que é ali antes dos Montes Urais. Mas aqui, só para vocês terem uma noção da qualidade que as universidades russas têm, já pelo fato do ranking dela ser alto, então dos destaques que ela tem. Vou colocar aqui o destaque de novo pelo Lomonosov. Ela está entre as 100 melhores do mundo. Então, para quem acha que a Rússia, que ainda tem aqueles paradigmas de que a Rússia é só comunista, e tudo mais. Não, a Rússia tem grande desenvolvimento de pesquisa, até mesmo, como o Vini falou, do cara lá que era o pai da astronomia, da astronáutica russa, acho que é isso. E isso mostra como que a Rússia tem um desenvolvimento muito grande e tem aumentado. Vou dar um exemplo, porque em 2018, a Lomonosov estava em 95 no ranking mundial. Em 2020, agora ela está em 84.
Isso está mostrando uma evolução da universidade. A Novosibirsk, por exemplo, que a disputa de segundo lugar com a Estadual de São Petersburgo, ela teve um crescimento também, todas elas tiveram um crescimento. Então a tendência das universidades russas é ter uma qualidade cada vez maior. Elas já são boas, só que elas tendem a melhorar cada vez mais. Então quem tem interesse em estudar fora e tudo mais, quer estudar na Rússia e tal, quer estudar fora, a Rússia é uma grande opção, uma boa opção para muitos cursos. Cursos de tecnologia, a Rússia tem um grande investimento em tecnologia, pesquisas. Eu até diria que eu vou usar o meu caso como exemplo. Quer fazer medicina, a Rússia tem bolsa para medicina. O curso é bom. Conheço pessoas que estão lá, que fazem medicina, eu tenho conversado e tudo mais. E é uma boa opção. Então, se você quer estudar fora, coloque a Rússia como uma das opções, porque ela pode ser considerada. É o que a gente sempre vem falando nos outros podcasts, que além da Rússia ser uma ótima oportunidade, ela também é uma porta de entrada para o resto do mundo. Ela está dentro da Europa e também na Ásia. Então você tem uma porta de entrada para os dois lados. Literalmente, você pode pegar uma balsa e chegar no Japão muito rápido. E ela tem uma linha ferroviária que atravessa toda a Rússia, chegando até na Holanda, se não me engano, não é, Catela? A Transiberiana, ela começa em Moscou, na verdade, ela tem as linhas de trem, mas a maior linha de trem é a Transiberiana. Ela vai até a China. É a maior linha de trem que tem. O maior transporte ferroviário do mundo. Né? Ela percorre a Rússia inteira, desde Moscou, se eu não me engano, e vai até Pequim. Certo, confundi a direção. E realmente... Mas mesmo assim é muito grande. É muito grande, é dias de viagem. Passagens caras que você tem que reservar, porque tem muita gente querendo pegar esse trem, mas se você consegue pegar uma passagem dessas, eu tenho certeza que é viagem que você nunca mais vai esquecer. Você vai morrer dentro do vagão, né? Então, tanto tempo que você vai ficar lá. Você nunca vai esquecer mesmo. Mas realmente, rapaziada, você tem muita opção. Sem contar que um diploma, se você estudar na Rússia e você sair com um diploma lá, com certeza é algo que vale muito, mas muito mesmo, assim, para qualquer lugar do mundo. E também para os Estados Unidos também. Você conseguir reconhecimento do governo russo, conseguir destaques lá, vai valer independentemente em vários lugares. Então, realmente, a Rússia é uma grande opção. Você pode mesmo ver que eles vêm cada vez melhorando mais as posições das suas universidades. É um país que vem crescendo, é um país emergente. Eu não posso afirmar se é o primeiro país no BRICS, mas se não é o primeiro, eu imagino que seja o segundo, por conta que tem a China também. E ele é um dos países que mais estão se desenvolvendo. Como eu falei sobre eles estarem ganhando vários prêmios desde a época da União Soviética. As descobertas foram cada vez sendo mais importantes, como a gente citou no último podcast, sobre as maiores invenções russas. Há diversos ganhadores de prêmios Nobel russos, muitos mesmo, principalmente nessa fase, a Rússia sempre foi crescendo como país, como nação daí então. E sem contar que é muito bonito as universidades russas. Na moral, procura o arranha-céu de Lomonosov, que a gente citou aqui. É um campus que você vai olhar e falar, não é possível que uma universidade tem isso. Porque não é possível mesmo. Outra coisa também, um campus muito bonito, procura da Far Eastern Federal University, a Federal. Ela fica em Vladivostok. É um dos campos mais bonitos que tem também. É um campus enorme que tem de frente para o mar. Então, a Rússia tem universidades muito boas e com você gosta de detalhes, coisas bonitas, os campos também são bonitos. E aqui eu vou dar um detalhe sobre uma coisa do governo russo. Eles têm um projeto que algumas universidades participam, que é de colocar elas no ranking 100 do mundo, entre as 100 melhores. É um projeto do governo russo para ajudar as universidades a chegarem nesse top 100. E dá pra ver que tá dando certo. A Lomonosov já foi a primeira a chegar. E ainda tem outras participando desse projeto. Então a tendência é só aumentarem o ranking delas. Elas vão subir em muita qualidade. Que já é boa, elas vão ficar cada vez melhores. Claro que a posição no ranking é algo importante, é algo que você vai ver, a faculdade já vai ganhar um destaque.
mas tem que pensar todo um geral, por conta que são universidades que estão crescendo, estão investindo em pesquisas, eles não estão cortando gastos como aqui no Brasil, infelizmente estão passando por tempos complicados, então a gente inclusive tem alunos que largaram seus cursos aqui em universidades como a USP ou outras universidades importantes, e olha que a USP está na posição de 116, segundo a lista do QS, tá em 116, sendo que ela vem na frente da de São Petersburgo, segundo o QS, mas são universidades que estão crescendo, investindo em pesquisas, então vai ter sim a devida importância, então realmente não percam essa oportunidade, rapaziada. Esperem o corona, com certeza, se cuidem do corona, mas é um tempo que a gente deve aproveitar para ficar em casa, aproveita para estudar 1 hora por dia pelo menos, com certeza vale a pena. Quem puder fica em casa, se você trabalha, se você não tem o máximo que puder fica em casa e tudo mais, mas não pense que só por causa do coronavírus a sua oportunidade de estudar fora tá solta. Na verdade, é nesses momentos que estudar fora talvez seja uma das melhores oportunidades que você pode ter. Aproveita, como o Guilherme falou, aproveita esse tempo extra para estudar, fazer a college list, ouvir o nosso podcast, que a gente vai estar falando das universidades, também de história, curiosidades da Rússia. Então aproveita aí o tempo livre. Esses podcasts de universidades agora vão ser muito bons, de grande importância para te ajudar na college list. Então ouçam eles. O próximo que vier vai ser sobre alguma universidade. Então se for uma universidade que talvez você tenha tido interesse, aproveita e anota as coisas e tudo mais. Qualquer dúvida também, só mandar pra gente que a gente responde numa boa. Por isso que a gente tá com esse novo método de tentar fazer os podcasts ser mais dinâmicos, mais versáteis, pra não ficar algo monótono, pra pessoa que estiver nos ouvindo poder, a universidade de tal lugar, nossa, que da hora, eu vou precisar um pouco mais. Porque aqui a gente separou só essas 6 universidades e só demos um overview por cima delas, pra vocês verem o que é estudar na Rússia, assim, rapaziada. Mas pode estar entrando em contato com a gente, tirando dúvidas, perguntando mais coisas, trocando curiosidades. E se alguém quiser apontar algum erro que a gente, na apresentação aqui, não tem problema, a gente não é nenhum especialista. E sintam-se livres para corrigir qualquer informação ou mesmo acrescentar algo que daí a gente já saiba. coloca no outro podcast, já acrescenta tudo e isso só acrescenta para todo mundo. Coisas a mais que a gente está sabendo e ajuda todo mundo. Pois bem, esse foi o podcast de hoje, pessoal. Obrigado pela atenção aí. A gente vai estar lançando o nosso podcast lá no Spotify também. Dá para escutar pelos podcasts da Apple. Também dá para escutar no YouTube, para quem não tem nenhum dos dois. A gente está começando a trabalhar para fazer esses vídeos mais curtos no YouTube. A gente também vai estar tentando lançar no MGTV no Instagram. E assim que tudo isso estiver pronto, a gente avisa no próximo podcast como que está o processo. A gente vai tentar acelerar isso. Inclusive a criação da plataforma da Twitch. Também tem outros podcasts aqui do nosso instituto, que é dos nossos amigos, que é o Greencast, que fala sobre sustentabilidade, perdão aí o português, fala sobre sustentabilidade, e dá uma olhada lá também, dá uma chance lá, e qualquer dúvida é só entrar em contato, quiser trocar curiosidade, é só entrar em contato com a gente que a gente responde, beleza? Obrigado aí, pessoal. Das Vidani. Tamo junto, das Vedani.